Isaías, capítulo de número 40, o último versículo do capítulo 40, que é o 31. Isaías 40, 31, está escrito assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Grande é o Senhor. Amados e queridos irmãos, eu peço, por favor, a tua reverência, a palavra de Deus, principalmente as crianças. Peço ao pai e à mãe que mantenham o teu filho no teu colo. Evite, por favor, de andar na igreja, de beber água, para que não venha tirar a atenção do teu irmão, da tua irmã que está do lado. É porque o que nos liberta é a palavra de Deus. E se nós tirarmos a atenção da palavra de Deus, nós então estaremos perdendo tempo na casa de Deus. E tempo é uma coisa que vale muito e nós não temos tempo para perder tempo, né? Então vamos estar atento à palavra de Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, para nós falarmos aqui deste capítulo 40, verso 31, eu quero ler dois versículos do capítulo de número 39. Só você voltar aí uma página. E o capítulo 39 de Isaías, versos 5, 6 e 7. Veja bem, Isaías 39, verso 5. Diz assim, ó: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Verso 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E o verso 7. E até de teus filhos que procederam de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Os irmãos entenderam essa situação? Isso aqui, esse capítulo 39 é uma promessa que Deus, o Senhor, está fazendo por intermédio do profeta Isaías, o autor deste livro, conhecido como profeta messiânico. Uma promessa que Deus está fazendo por intermédio de Isaías ao rei Ezequias. E que promessa é essa? É uma promessa que ia vir do norte, como Abacuque fala no capítulo 1. Ia se levantar uma grande nação, ia vir do norte, que aquela nação ia ser tão grande que a sua dimensão seria na largura da terra. Seriam mais velozes que cavalos aparelhados. E iria se levantar do norte essa nação contra o povo de Deus. E aqui Isaías fala ao rei Ezequias semelhantemente a mesma coisa. E veja que esses versículos que nós lemos, é uma promessa que está sendo feita. Não é que estava acontecendo. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que, lá em Números, escrito por Moisés, no Pentateuco, ele diz que Deus, ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Então, a palavra de Deus é verdadeira. Lá no Novo Testamento, a Bíblia diz: torne-se Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, a palavra de Deus, ela não pode cair por terra. No Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, verso 31, o Senhor Jesus diz: Passarás os céus, passarás a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus. Então veja que a palavra do Senhor é poderosa. Tolos, eu digo, são todos aqueles que recebem de Deus uma promessa, uma palavra, ignoram
achando que aquilo foi dito por alguém, ou achando que ele leu alguma coisa, mas que é sem fundamento. Cuidado, que Deus está de olho em você. E quando Deus está de olho, quando Deus aponta o dedo, não tem para onde nós fugirmos. E aquilo que Deus disse, Deus vai cumprir. Independente da tua força, do teu poder, da tua capacitação. Porque quem vai fazer tudo na nossa vida é Deus. Amados, então o Senhor usa Isaías para falar que vai vir dias que tudo que havia no reino, que foi ajuntado pelos pais até aquele dia, seria levado, seria dissipado. Tudo que foi entesourado, tudo que estava ajuntado ali, amontoado, seria levado. Para onde? Para a Babilônia. O Senhor é categórico aqui. E ele diz que até os filhos que nasceriam do rei Ezequias seria levado para escravo na Babilônia. O que Ezequias diz? Puxa vida, que palavra boa. Sei lá, se ele estava num tom irônico, se ele acreditou ou não, mas meditando sobre esse capítulo 40, os estudiosos, os teólogos, judeus, rabinos, disseram que do capítulo 39, onde está essa promessa, para o capítulo 40, aqui é onde nós estamos lendo o verso 31, passou-se cerca de 100 anos. Não pensa que Deus prometeu hoje e Deus já cumpriu amanhã. Ou Deus falou ontem e cumpriu hoje. Lembra da palavra inicial? Capítulo 4, do 1 ao 4 de Jeremias. Deus é longânimo, Deus é misericordioso. E o que vai acontecer? A situação aqui do verso 31, do capítulo de número 40 de Isaías. Como que está aqui o cenário? O cenário está um cenário que não traz alegria. É um cenário que não era bom. Por quê? Porque o povo aqui, nesse capítulo 40, está cativo, está no cativeiro. E o povo de Israel, as esperanças deles haviam se acabado, naufragaram. Ou repito, havia se exaurido. Eles não tinham mais esperança. Numa visão, vamos dizer, numa visão analítica, não precisava ser uma visão panorâmica. Eles olhavam para a situação, eles viam que não tinha mais jeito para eles. Cabia a eles agora se prostrar e se render aos deuses da Babilônia. Por quê? Porque Deus foi vencido pelo Deus da Babilônia, segundo a visão de muitos. Já havia passado 1 ano, 5 anos, 10 anos, já havia passado 20 anos, já havia passado 5 décadas, 50 anos. E cadê a ação de Deus? Cadê Deus fazer alguma coisa? Imagina você esperar 50 anos. Deus promete hoje alguma coisa, Deus revela alguma coisa. Se amanhã não cumprir, a pessoa já desvia. Agora imagine esperar 50 anos. Quem tem fé para isso hoje? Jesus mesmo falou, lá no capítulo 18, no versículo 8, do Evangelho de São Lucas, ele diz: quando o Filho do Homem retornar à terra, quando ele voltar, será que ele achará fé na terra? Por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele viu que a fé do povo estava a galope. Está descendo a galope, estava indo de morro abaixo. E isso é ruim, meus irmãos. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a fé. De que maneira que se perde a fé? Tapando os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela é adquirida, ela é recebida. Nós alcançamos a fé, nós recebemos a fé ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não lermos, lembra lá no capítulo 1, verso 3 do livro do Apocalipse? O que João escreveu lá? Capítulo 3, verso 1. Capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados são todos aqueles que leem
Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem, e bem-aventurados são todos aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo do fim está cerca, ou está perto, ou está próximo. Se nós não lermos, se nós não ouvirmos, como nós vamos guardar? Como que nós vamos crescer? Como que nós vamos ascender em fé? É impossível. Detalhe, deixa eu dar uma pincelada. Nós vivemos no mundo ainda. Quero dizer para os irmãos que eu entendo isso, a gente vive no mundo. Nós não fomos ainda para a glória. Só que a Bíblia diz para nós que nós devemos viver nesse mundo como se desse mundo nós não fôssemos. A Bíblia nos instrui dessa maneira, para a gente viver aqui, mas como daqui nós não sendo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos forasteiros em terra estranha. Paulo fala aos Coríntios dizendo que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Será que você está entendendo o que é isso? Que aqui não é nosso lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos crendo, estamos crentes só nisso aqui, ó. O evangelho de prosperidade. Onde tem prosperidade, eu estou dentro. Aonde fala que eu vou ficar rico, eu estou dentro. Aonde fala que eu tenho que fazer pacto para mim ficar rico, eu estou dentro. Aonde fala que eu vou ser abençoado, eu estou dentro. Mas Paulo fala aos Efésios, lá no capítulo de número 1, que a maior bênção que há de vir sobre a nossa vida são as bênçãos espirituais. Elas excedem a todas as outras. Sabe o que é exceder? Vai além, é muito maior do que qualquer outra coisa que nós podemos almejar nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós não podemos enraizar aqui. Nós dependemos não da terra, mas nós dependemos de Deus. Eu quero dizer isso para os irmãos. Só que hoje não se prega isso. Hoje se prega que você vai ficar rico. Você hoje não aceita Jesus na igreja. Hoje você está aceitando o mamão. Não é o que Jesus prega, o que ele pregou lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Ele diz que tem dois senhores. Você aceita a Deus ou você aceita a mamão? Você vai agradar um ou você vai entristecer o outro? Você vai servir a um ou vai ser escravo do outro? Ele diz, não se pode servir a dois. Você serve a Deus ou você serve a mamão, que entre aspas quer dizer riqueza. Então muitos hoje não estão aceitando Jesus, porque quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei a minha vida por um evangelho de renúncia. Um evangelho de renúncia. A minha vida, até hoje, quando eu entreguei minha vida para Jesus, é de uma forma. A partir do after day, ou do dia seguinte, a minha vida era outra. A minha forma de vestir, a minha postura, a minha forma de falar, os meus atos, as minhas ações mudaram. Por quê? Porque o evangelho, ele transformou a minha vida. O Espírito Santo entrou na minha vida. Então houve uma mudança. Sabe a palavra grega chamada metanoia? Você já ouviu falar em metanoia? Que é mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de sentido, de atitude. Se eu aceitei Jesus, se eu entreguei minha vida para Ele e as coisas não mudaram na minha vida, desculpa do que eu vou dizer, você não aceitou Jesus. Você aceitou mamão. A tua preocupação hoje é ficar rico, a tua preocupação é ter carro, ter dinheiro, ter casa, ter empresa. Essa é a tua preocupação. Quando nós aceitamos Jesus, nós não preocupamos com essas coisas. Sabe por quê? Porque o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no verso 33, está explícito lá. 6,33 de Mateus. O que está escrito? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescidas, vos serão acrescentadas. Primeiramente
realmente o reino de Deus. Eu pergunto, aonde está o reino de Deus na tua vida? Primeiro o futebol, primeiro o jogo, primeiro o videogame, primeiro a internet, a novela, o filme, primeiro levar o pulguento lá para tomar banho, para tirar a pulga dele, primeiro o passeio com as crianças, primeiro sair com os amigos do happy hour, primeiro comer um lanche, se der tempo eu vou. Desculpa do que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. Da mesma forma que nós tratamos Deus, Deus, Ele nos trata. Se você tem Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus também tem você em primeiro lugar, para Ele agir, para Ele dar vitória, para Ele abençoar. Mas se você coloca Deus lá no fim da fila, pode ter certeza que nas tuas necessidades, você também está lá no final da fila de Deus. Como nós tratamos Deus, Deus nos trata. Só uma advertência. Vamos falar aqui do verso 31. Ele começa dizendo: os que esperam no Senhor. Meus irmãos, estava meditando hoje acerca de esperança, ou que esperam. Veja, na nossa Bíblia, na Bíblia Sagrada, a ideia de esperar é frequentemente associada à confiança, que vem do verbo confiar, e da paciência. Ter confiança e ter paciência. Esperar, então, exige você ter esperança e exige você ter paciência. Só que eu pergunto para a igreja, nos dias que nós estamos vivendo hoje, é fácil ter paciência? Não. É fácil hoje ter fé? Não. Por quê? Porque tudo está aqui na nossa mão. A gente só digita aqui, fala, digita aqui, pede. Eu estou aqui, eu posso comprar um presente lá no Japão e mandar entregar para um amigo, para uma amiga. Eu estou aqui, eu posso comprar um presente e mandar entregar lá na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo para alguém, sem eu precisar sair da minha casa. Então, com a facilidade, a comodidade, eu estou doente, peraí, eu vou pegar aqui um médico online, vou lá, acesso, o médico aparece lá e me consulta, vai prescrever o medicamento, sem eu sair de casa, deitado na poltrona, numa rede, na minha cama, o médico prescreve, eu estou tranquilo, estou amparado. Eu falo, é fácil ter paciência no mundo desse? Eu estou com fome, digito aqui, chega daqui a pouquinho, 10 minutos, 15, o cara está lá batendo, entregando alguma coisa para eu comer. Quem tem paciência vivendo uma situação dessa? Ninguém. Está difícil ter paciência. Eu sempre disse e digo que a paciência é uma virtude. E nós precisamos ter paciência, porque a Bíblia diz que na nossa paciência nós iremos possuir as nossas almas. Nós precisamos de paciência. Só que, veja bem, que exige confiança, paciência, isso na ação de Deus. Os crentes são encorajados a esperar no Senhor e confiar que Ele agirá no tempo certo. O nosso desespero não vai fazer Deus agir por nós. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que existe uma lei, e Deus não atropela a lei. Deus não atropela. Lei, ela tem que ser cumprida. O semáforo está ali, ó. Verde, vamos seguir. Amarelo, atenção, porque alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Vermelho, posteriormente, muito rápido. Então eu vou esperar, deu, ficou amarelo, opa, eu já paro, porque vai ficar vermelho. Mas eu estou com pressa, eu tenho que ter paciência. Peraí, mas eu tenho que correr, eu estou atrasado. Você tem que ter paciência, porque se você passar o vermelho,
Você vai bater, vão bater em você, você vai atropelar, você vai matar alguém, então você tem que ter paciência. Porque se você passar, vai ter consequência. Eu aprendi que tudo que foi criado, tudo, o universo, o espaço, as constelações, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Tudo foi sustentado pela palavra. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Sabe por quê? Eu aprendi que se um dia Deus mentir, se Deus falar uma única mentira, tudo é desfeito. Tudo é desfeito, então Deus não pode mentir. Tudo foi sustentado, foi feito pela palavra dele. Então é impossível que Deus minta. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Você não vê lá em Gênesis capítulo 1? Haja, 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 e tudo foi acontecendo. E Deus olhava e se maravilhava e via que tudo que ele criava era maravilhoso, era bom. Então é impossível ele mentir. A palavra de Deus é uma só. Ela não faz curva. E como eu disse aos irmãos, há uma lei. E qual é a lei? A lei está lá no capítulo 3, no verso de número 1 de Eclesiastes. Qual é a lei? O que diz? Apenas o verso 1. Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. Não é em cima do céu, nós não estamos lá ainda, é embaixo do céu. Há um tempo determinado aqui na terra. Para tudo tem um tempo determinado. E aí então ele vai do verso 1, do verso 2 até o 8, ele vai falar tempo, até. Então é uma lei. Então por mais que nós nos desesperamos, por mais que nós tentamos fazer Deus agir antes do tempo, Deus não vai agir. Deus não vai agir. É tudo no momento de Deus, é tudo na hora de Deus. Outra coisa, o ato de esperar também pode indicar uma postura de vigilância espiritual, aguardando as promessas e a direção de Deus com atenção e expectativa. Então nessa noite eu quero falar aos irmãos, vou falar 3 coisas, a cada dia dessa campanha eu vou falar sobre uma situação, vou falar sobre confiança, sobre paciência e sobre vigilância. Hoje o primeiro dia eu vou falar sobre vigilância, que tudo isso, essas 3 coisas, está dentro do termo esperar. A gente não pode esperar vacilando, nós temos que esperar vigilante, vigiando, atento. Jesus não diz para nós orar com vigilância, atento. Eu lembro uma vez, estava orando aqui, eu morava lá no Jardim do Zipê, logo quando eu vim aqui para Goiás, acho que tinha mais ou menos 2 anos que a gente estava morando aqui, e eu fui orar num determinado lugar, lá um suposto monte, e eram umas 2 horas da tarde, fui orar, fui para lá andando, entrei lá no lugar no mato, e entrei, fui adentro e dobrei meu joelho no chão, coloquei a cara lá no meio das folhas, e fui orar, fui clamar a Deus, clamar a Deus. Já era cerca de quase 3 horas, né? Eu fui orar umas 2 horas, já era quase 3, eu ouvi uns barulhos nas folhas, tinha bastante árvore, e de repente eu levanto a cabeça, orando, eu olho para o lado, um tamanduá, bandeira, quase o tamanho dessas 5 cadeiras, com aquela cauda imensa, bem pertinho de mim, como está aqui no Varão Vitor, até ali assim, eu estava ali onde o Varão Vitor está, ele está ali naquelas cadeiras, com aquele bico, nunca tinha visto um bicho daquele, nunca tinha visto aqui, nem imaginava. Eu olhei e falei, Jesus, misericórdia, só falei isso, misericórdia. Eu vi que não tinha dente, nada, era só aquele tubo no focinho dele. Eu abaixei a cabeça, continuei orando de novo, pedi para Deus ter misericórdia, continuei clamando, falei, não vou perder minha comunhão com Deus por causa disso. Eu orei, de repente, quando foi às 3h30, 3h40, eu parei, e aí eu olhei, levantei a cabeça, olhei para um lado, para o outro, já não tinha mais bicho, não tinha mais nada, tudo em paz, olhei para o lugar, para as árvores, nada.
Falei, graças a Deus, Deus me guardou. Eu vacilei, porque a Bíblia diz para nós orar e vigiar. Só que eu não vigio, eu gosto de orar, fechar o olho, orar e buscar Deus. Não gosto que nada atrapalhe. Então, certamente, se eu estou num propósito com Deus, Deus vai me dar o livramento acerca daquilo que está ao meu redor para me atingir. Na certa feita, não sei se o presbítero Adailton estava alguns varões, né, estava com bastante irmãos, nós orando no monte também, num determinado lugar, longe daqui, e nós estávamos lá fazendo a oração final, já entregando os mistérios, de repente uma cobra imensa, quase a metade desse altar aqui, passa no nosso meio, passando no nosso meio, tranquila, e a gente ali, mistério com Deus, e olhando aquilo, passou, tranquilo, em paz, vai embora, segue teu caminho, nós vamos continuar aqui. Então assim, a gente vê que Deus, na obra que nós estamos fazendo, no trabalho que nós estamos fazendo para Deus, o Senhor Ele guarda quando a nossa confiança está em Deus. Deus Ele protege a nossa vida. Só que nós precisamos entender, como aqui o texto está dizendo para nós, que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque o povo estava na Babilônia, o prazo, veja bem, o prazo que Deus havia determinado para eles era quanto? 70 anos, 70 anos. O prazo de Deus não era 65 anos. O prazo de Deus não era 69 e 9 meses. O prazo de Deus era 70 anos, ponto final, 70. Por mais que eles orassem, por mais que Daniel clamou 21 dias, por mais que ele jejuou, o prazo era 70. Deus não ia mudar, era uma lei. Eu quero que os irmãos entendam isso, por favor. O tempo é de Deus, tudo tem um tempo. Como eu disse no princípio, eles poderiam ter achado que o Deus da Babilônia talvez venceu o Deus de Israel, porque a vida deles estava ruim, não estava bom. Alguém pode pensar que é bom viver em outro país como escravo. Viver em outro país já é difícil, ainda imagina ser escravo. Não é brincadeira, mas havia sobre aquele povo uma promessa. Só que eu quero lembrar os irmãos que a luta constante do dia a dia, a prova do dia a dia, as perseguições do dia a dia, vai tampando o nosso ouvido para não ouvir a voz de Deus e vai endurecendo o nosso coração acerca da promessa de Deus. De maneira que nós esquecemos de dar ouvido à voz de Deus, de maneira que nós esquecemos as promessas de Deus na nossa vida, no nosso coração. Quantas pessoas que desviaram, que distanciaram, porque esqueceu que Deus tinha uma promessa na sua vida. Não, pastor, é que estava demorando. Não, demorar, isso não é motivo para Deus não cumprir, porque há um tempo para tudo. Deus não determinou dia. Uma coisa que é interessante, veja quando Deus determina. Quando Deus determina o tempo. Quando Jesus, ele ia ser entregue aos romanos, naquela noite, Jesus havia dito, olha, o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Jesus estava dizendo que ele ia ser entregue aos romanos e que todo mundo ia abandonar ele. Pedro disse, Senhor, aonde? Eu sou Pedro. Eu sou o filamento de pedra, eu sou a Petra, o filamento da pedra da rocha. Eu sou o Pedro, o Pedrão. Jamais isso vai acontecer. Eu irei contigo, se possível, eu darei a minha vida. Os outros, Pedro está dizendo, então, nós também, Senhor, todos nós, estamos aqui, nós somos terríveis, estamos contigo até a morte. Quando eles viram a centúria, quando eles viram o centurião, quando eles viram todos os romanos, com escudo, com lança, com espada, os caras totalmente armados, o que andou menos, correu. Deram no pé. Só que antes de acontecer isso, Jesus disse, olha, deixa eu dizer uma coisa. Porque Pedro disse que daria a vida por ele. Jesus disse, Pedro, essa noite,
o galo não cantará, enquanto 3 vezes tu não me negar. Esta noite, não é toda a eternidade, senão o galo seria mudo. Jesus disse essa noite. Imagina o galo que canta de tempo em tempo, enchendo o fôlego, porque chegava um momento nada, ele queria cantar nada. Chegava depois outro momento, ele queria cantar e o galo se enchendo. E Pedro nega a primeira, Pedro nega a segunda, Pedro nega a terceira, o galo. Imagina a trombeta, hein? Imagina aquela buzina do trem a vapor, que até arrepia, parece que vai arrancar o cabelo, a roupa do corpo. Aquele vapor tão forte, aquela buzina tão forte, que ensurdece. Imagina o galo cantando daquela forma. Pedro se desespera, ele olha para o lado onde estava Jesus lá dentro. Jesus de longe olha para ele, como quem diz, está vendo? Eu não te falei? Jesus só balança a cabeça. E Pedro, amargurado, vai chorar. Então foi determinado, esta noite o galo não cantará, enquanto 3 vezes tu não me negar. Os irmãos estão entendendo o mistério, como Deus age? Então, se Deus determina um tempo, as coisas vão acontecer dentro do tempo de Deus. Uma gestação para o ser humano é 9 meses. Tem oportunidade de nascer antes? Tem ajuda, tem o apoio da medicina, tem, mas o prazo é 9 meses. Se nascer antes tem problema, pode ter dificuldade, pode morrer. Se passar depois, piorou. Um bichinho quando nasce, se você quebra o ovo, lá do pintainho, lá ele estava para nascer, você quebrou o ovo, abriu o olho dele à força, ele fica cego. Se você pegar lá o broto da rosa e abrir antes do tempo, vai cair todas as pétalas, não vai ficar bonita, cheirosa como é no tempo determinado para acontecer, dela desabrochar. Então tudo tem um período, tudo tem um tempo certo, nós temos que entender, mas o povo não entendia. Então o Senhor, ele fala, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Um sábio, rabino, acerca desse versículo do meio, subirão com asas como águia, ele escreveu, um rabino lá do ano 827 a 871, na era cristã agora, na nossa era, antes do primeiro milênio, ele escreveu, dizendo que foi um homem muito sábio. Ele diz que as águias, elas vivem cerca de 100 anos. Eu já li muitas coisas sobre águia, gosto de ler. Eu meditei sobre isso aqui, eu estava lendo, ele disse que a águia, ela voa tão alto que de cada 10 anos, de cada década, ela voa o mais alto que ela pode até chegar perto do sol. Até chegar mais perto do sol possível, né? Não, lógico, não lá no espaço, né? Mas ela voa para chegar tão perto do sol, o máximo que ela pode, de maneira que quando ela chega tão perto que queima, então o que acontece? Ela desce no voo rasante, ela mergulha no mar. Para que ela faz isso cada 10 anos? Para trocar as suas penas. Ela mergulha no mar, nas profundezas, e as suas penas saem e nascem então penas novas. Então ela vai viver mais uma década, mais 10 anos. Quando está chegando próximo dos 10 anos, da segunda década, ela faz a mesma coisa, ela voa tão alto, perto do sol e desce, até chegar 100 anos. Quando chega então os 100 anos, ela faz a mesma coisa, perto do sol, ela desce e ela não sobe mais, né? A água vai virar o seu túmulo, ela vai morrer. Ou seja, cada vez que ela faz, que ela sobe e desce, ela está renovando as suas plumas, a sua penagem, para que ela possa ter novamente todo o vigor para ela continuar, né, ali como a rainha das aves, né? É muito profunda a história da águia. Então o Senhor está falando que subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Só que nós precisamos entender que essa palavra é muito linda. Quando nós olhamos nos Salmos, de número 126,
Quando o Senhor diz que o povo sai da Babilônia, ele sai de lá, né, do cativo, e as pessoas vão olhar para eles, vão olhar para o povo de Israel voltando. Deixe-me passar aqui da forma exata, que é muito lindo isso aqui, eu não quero resumir. Os Salmos de número 126, o salmista aqui que escreveu esses salmos, ele diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram para Sião, diz que nós estávamos como os que sonham. Eles estavam perplexos, eles estavam atônitos, porque eles eram escravos na Babilônia, 70 anos. Agora o Senhor traz eles para Sião, que Sião é a cidade de paz, é Jerusalém. Quando eles trazem o povo para Sião, eles estão como que os que sonham, porque eles não acreditam. Imagina uma pessoa que está sofrendo tantos anos, e a pessoa sai daquele sofrimento, ela está num cativeiro, ela está num processo, está preso tantos anos. Quando sai daquele processo, a pessoa vê o mundo, a pessoa fala, ele fica perdido, dá a impressão que é um sonho, ele não acredita na realidade, porque as coisas mudaram, mas a vida dele era a mesma vida todo dia, era uma vida repetida, era uma vida contínua, era um dia eterno para ele, porque todo dia a mesma coisa, mas lá fora as coisas estão mudando. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós que estávamos, né, que o salmista escrevendo, certamente ele participou, estávamos como os que sonham. Ele está dizendo dele, dizendo o povo, nós estávamos sonhando. Só que o versículo 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Por quê? Porque a boca se encheu de riso e a língua de cântico. Então, quem está alegre, quem está feliz, dá risada. Quem está alegre, quem está feliz, canta louvor a Deus. É por isso que os Salmos de número 150, lá no seu último versículo 6, o salmista escreveu, todos quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Pastor, uma irmã me diz, pastor, eu gosto de cantar, mas eu não sei. Que benção. Eu posso te ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora está vindo para o ensaio? Não. Se a senhora não vem para o ensaio, é impossível. Então a senhora não gosta de cantar. O ensaio é de graça e a senhora pode aprender. Ninguém sabe. A gente está trabalhando em conjunto para aprender. Aí vem o varão. Eu gosto de louvor. Você gosta? Gosto. Mas eu não sei cantar. Você está vindo para o ensaio de varões? É que eu não sei cantar. Mas por isso você fala ensaio. A gente não vai para a escola para ensinar o professor. Nós vamos para a escola para aprender. Eu não vou chegar lá com a minha carteirinha, está aqui a minha credencial, eu sou isso, eu vim aqui para ensinar. Não, a não ser que eu seja convidado para dar uma palestra. Pelo contrário, eu sento lá, eu sou aluno, eu vou aprender. Então, se eu digo que eu gosto, mas eu não estou fazendo nada para manifestar o desejo, eu estou mentindo. O ensaio é de graça, você não paga nada, ninguém é profissional. A gente está aqui para somar e aprender junto. Jovem, eu gosto de cantar. Você está participando da mocidade? Não. E você gosta? Gosto. Mas eu não sei. Eu sei então que você gosta. Está mentindo. Porque quem quer, faz. Quem não quer, tenta embromar, tenta enganar, tenta levar no bafo. Eu aprendi lá no Rio de Janeiro que bafo de boca não esquenta a marmita. E tá cheio de gente, de neguinho, desculpa da expressão, na baforada, querendo levar as coisas, empurrando com a barriga, achando que vai ganhar as coisas no bafo, na pala, na palavra. Não ganha não, meus irmãos. Não é assim que funcionam as coisas, não. Veja que o povo, eles abrem a boca
eles cantam, eles adoram a Deus, têm sorriso. Eles estão vindo de uma prova, eles estão vindo do cativeiro, eles estão vindo de prisão, 70 anos, cativo, mas agora eles estão alegres, eles estão na bênção. E aí a gente olha para nós, todo mundo parece soldado do, sei lá da onde, tudo cara de mal, todo mundo na ira, nervoso. Eu pergunto, qual o problema? Por que nós estamos nervosos? Por que nós estamos iracundos? Por que a raiva? Por que? Ai, pastor, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Então leia o Salmo 126. Lê. Todo mundo no cativeiro, 70 anos preso. E está todo mundo com a boca cheia de riso e a língua cheia de cântico. Será que a tua situação, a minha, a nossa, será que está pior do que a situação deles? Supostamente não. Olha o verso 3. Grandes coisas, coisas grandes, fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Pastor, Deus não fez nada por mim, por isso que eu não estou alegre. Se eu dizer que você é um mentiroso, uma mentirosa, eu falo, não tenho medo não. Se você disser que Deus não fez nada por você, eu vou mandar você ler João 3,16. Só isso. Porque Deus amou você. No singular, você. Não no coletivo, o mundo. Você. Porque quando está dizendo o mundo, está dizendo as pessoas. Coletivo. Mas eu estou dizendo no singular. Porque Deus amou você de tal maneira, de uma maneira tão imensurável, tão grande, tão incalculável, que Ele deu o seu único. Ele não tinha um monte, vários, eu posso mandar qualquer um, eu tenho crones, não. Ele deu o único filho, unigênito, único. Não é primogênito primeiro, é unigênito, o único filho. Para que todos aqueles que crer no seu filho, que nele crê, não pereça lá no inferno, mas tenham a vida eterna. Então, será que Deus não fez nada por você? Ele não precisa fazer mais nada. O melhor que ele tinha que fazer, ele já fez. Eu não concordo quando alguém diz o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. Nós aguardamos agora o advento. Nós aguardamos aquele que o escritor aos Hebreus diz que ele virá e ele não tardará. Ele diz um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Que é esse? O advento, é o Cristo. Mas o melhor ele já deu, que foi a salvação da nossa alma. Pela fé, a gente não precisa pagar nada. Se você não está satisfeito com a salvação, tem o inferno, é o plano B. Desculpa falar assim, mas sobra o inferno. Não tem outra opção. Pedro viu todo mundo embora, ele olhou, os 70 foram embora, olhou a multidão embora lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus só observando os discípulos, a multidão vai embora, os 70 vai embora, só fica Jesus e os 12. Jesus olha, eles lá coçando a cabeça, olhando para Jesus, aquela situação meio que, né? Jesus disse, e vocês não vão também com eles? O Pedrão se destaca e diz, mestre, para onde nós iremos? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, salvação só há em ti, nós vamos para onde? Então quando nós servimos Jesus para a salvação da nossa alma, pode cair parede, pode cair teto, pode cair bispo, pode cair bispa, pode cair comandante, general, pode cair presidente, pode cair o inferno, mas eu continuo aqui, ó, intacto, porque o meu negócio é com Deus, o meu negócio é o céu. Tudo o que está acontecendo está escrito na Bíblia.
Nada pode abalar um crente que anda na palavra de Deus. Nada pode abalar um crente que está com seus olhos nas palavras de Deus. Sabe por que muitos estão caindo hoje? Sabe por que muitos estão tropeçando hoje? Porque os olhos estão aqui, ó. Só anda com o olho em celular, só anda com o olho em computador, anda com o olho em televisão, mas não coloca os olhos na Bíblia. Está olhando só destruição, está olhando só terror. É não sei quem que matou, não sei quem que morreu, não sei o que aconteceu, não sei o que tem lá, mas eu prefiro continuar olhando para a palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amados, nada abala um crente que anda na palavra de Deus. Resumindo aqui para encerrar, o verso 4 do capítulo 126, o salmista certamente participou. Ele disse: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou talvez aí na tua Bíblia está das águas do Neguebe. A água que eles esperavam ansiosamente, tanto as pessoas quanto os animais, quanto as plantas que vinham, né? As correntes do sul, que eram as águas do Neguebe, que tinha o tempo das águas e tinha o tempo da seca. No tempo da seca, a Bíblia diz que o cervo, ele bramava, né, pelas águas. A Bíblia diz que o cervo, ele brama, né, como se nós clamássemos pelas águas. E a Bíblia diz que assim a minha alma clama por Deus, como o cervo clama pelas águas. Nós clamamos pela presença de Deus, a nossa alma clama pela presença de Deus. Eles podiam esperar que certamente o que há de vir viria, e não tardaria, que seria as correntes das águas. E aonde aquelas águas passavam, crescia os matos, o pasto, crescia a flor, produzia peixe, as árvores floriam, dava frutos, os animais bebiam, a vida continuava. Daqui a pouco vinha a escassez. E assim a vida do crente, os altos e baixos da nossa vida. Quando nós estivermos no vale, na escassez, quando nós estivermos lá no cativeiro, nós não podemos esquecer que há uma palavra de Deus para a nossa vida, pois o nosso socorro está em o nome do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra seca. A palavra dele não pode cair por terra. Não sei se os irmãos estão entendendo, parece que não, está todo mundo quieto. Não vê ninguém se manifestar, dar glória, aleluia. Não sei o que está acontecendo, mas enfim, espero que você esteja entendendo. Está estranho pregar hoje, parece que ele está pregando para, sei lá, desculpa, mas está difícil. O verso 5 diz: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Olha a promessa. Ai, pastor, é só lágrima, vou dobrar o joelho e não consigo orar, vou dobrar o joelho, é só água, não consigo falar. Os que semeiam em lágrimas, diz o que aqui? Cegarão, ceifarão, colherão com alegria. Hoje você pode estar chorando, mas a palavra de Deus mostra para nós que você não pode parar. Mesmo em meia lágrima você tem que semear, mesmo em meia lágrima você tem que continuar cultivando, você tem que continuar caminhando, você não pode parar, porque você está semeando hoje, mas amanhã vai ser o tempo da colheita. E a colheita, como nós dissemos no princípio, a terra que você está semeando é terra boa, a tua lágrima está molhando, está regando a terra. E cada semente, a proporção da colheita.
vai ser de 1 para 30, vai ser de 1 para 60, vai ser de 1 para 100. Não desanime, porque fiel é Deus que nos fará próspero na nossa fé. Se a nossa fé, ela não ir a pique, se não acontecer como a fé de Pedro, caminhando sobre as águas e começou a naufragar. Mas eu encerro o verso 6, aquele que leva, está dizendo que não é todos, está no singular aqui, ele está dizendo aqueles que leva, ou que levam as preciosas semente, mas está dizendo no singular, aquele que leva a preciosa semente. Nós estamos aqui muitos, mas de repente nem todos, nenhum de nós aqui, às vezes estamos levando a preciosa semente. Ou às vezes tem muitos que estão levando a semente, a preciosa semente. Eu estou levando a semente em off, eu estou semeando em off, eu estou chorando em off. Continue, persevera. Pastor, eu estou no anonimato. Pastor, eu não me exponho. Tranquilo. Não é obrigado, não é obrigada. Você está fazendo algo para Deus, continue. Continue. Lembrando que nós falamos no princípio, na palavra inicial. Paulo, ele semeia. Apolo rega. Apolo semeia. Paulo rega. Para ambos as duas situações, Deus dá o crescimento. Tanto quem semeia quanto rega receberão o galardão de igual forma, porque Deus é justo. Então, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. O que é isso aqui, meus irmãos? Resultado do verso de número 5, que semeia em lágrima, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, eu não estou aguentando mais, está difícil, está dolorido, mas não pare. O Senhor Jesus disse para nós que não seria fácil. O Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como eu disse no princípio, só entende essa palavra quem aceitou o evangelho de renúncia. Quem aceitou o evangelho de fachada não consegue entender essa palavra. Quem aceitou um evangelho de porcelana, ele não consegue entender essa palavra. Ele acha que Deus é obrigado a fazer tudo por ele, ele não pode fazer nada. Deus tem que fazer. Meus irmãos, de repente você, presta atenção, você tem um lote. Talvez você está esperando Deus preparar. Talvez você não tenha, mas você está esperando Deus te dar o lote. Talvez Deus te deu. Você está esperando Deus preparar os materiais. Talvez Deus preparou. Agora você talvez esteja esperando Deus descer, arregaçar as mangas, pegar a colher de pedreiro e mandar broco, levantar a parede, fazer laje. Tenha certeza de uma coisa, que o que é para nós fazer, Deus não vai fazer. Deus pode preparar o impossível, a condição, mas a mão na massa nós temos que colocar. Por quê? Porque isso cabe para nós, não é para Deus. O impossível Deus fez. Agora tem que ter a nossa participação. Deus participou e está participando, te dando saúde, te dando força, te dando graça, te fazendo promessa, dizendo que há uma cidade que não haverá luz de sol, não haverá estrela, não haverá lua, porque o próprio Cristo será a luz que vai iluminar a cidade. Ele diz que na cidade não vai haver lágrima, porque lá não vai haver dor, não vai haver doença, não vai haver desigualdade, não vai haver sofrimento. Uma cidade que lá não haverá ameaça, não vai haver usurpador, não vai haver desonestidade.
É uma cidade que a gente lê, sai lágrima dos nossos olhos quando nós lemos o Apocalipse, capítulo 22, 21, 22. Porque o que existe no céu excede a todas as outras coisas nesse mundo e no inferior. Eu encerro falando o verso do capítulo 2, o versículo 9 do primeiro livro, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O apóstolo São Paulo escreveu dizendo que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração humano, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, igreja, o que Deus preparou lá na glória excede todo o nosso entendimento. Vai além de tudo que nós possamos imaginar, de tudo que a internet pode mostrar, de tudo que a inteligência artificial pode criar. Ela não consegue criar, por mais que você passe os textos da Bíblia para ela fazer um desenho, uma imagem igual, ela não consegue criar. As coisas de Deus excedem todo o entendimento, e isso está preparado no céu para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça, te dê graça. As horas se foram, as palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor.